Olá, bom dia. Você já ouviu falar da relação que existe entre a diabetes ou o diabetes e a disfunção sexual ou a impotência sexual masculina? Muita gente não faz essa associação, uma coisa meio chatinha de falar, desconfortável, vamos dizer assim, mas é sobre isso que nós vamos falar no café desta manhã. Porque quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi o doutor José Ribamar Calisto, que é professor doutor em urologia e também está coordenando o evento que acontece este fim de semana aqui em São Luís sobre o assunto. Bom dia, doutor Calisto. Bom dia, Hélida, bom dia para todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Esse tema realmente é palpitante, né? Muito. Normalmente não se faz muito essa associação entre diabetes e impotência sexual, principalmente masculina, né? O homem não gosta muito desses assuntos, né? Como é que isso vai ser tratado vamos dizer, numa conferência? Que tipo de tratamento vocês vão dar para esse assunto tão delicado? O problema é realmente o homem não acha que nem adoece, né? O homem verdade. Eu faço a brincadeira de dizer que o homem é um bicho que não sabe que adoece, vamos dizer assim. Não sente dor, não chora, não reclama. E o diabetes mellitus, a elevação da glicemia, da glicose no sangue, se a gente for falar uma palavra coloquial, o açúcar elevado no sangue, ele enferruja os nervos do corpo, né? Ele oxida os nervos, ele entope a microcirculação do corpo. Gostei dessa simplicidade. O açúcar, ele enferruja os nervos. Consequentemente, aquele nervo que vai para o olho, aquele nervo que vai para o pênis, aquele nervo que faz o rim funcionar com as arteríolas renais, o nervo perde a corrente de voltagem. Em vez de ser 220, passa para 60 amperes, vamos dizer assim. Não é nem 110, desce mesmo. E as artériazinhas microscópicas, elas vão obstruindo, porque a parede interna das artérias ficam irritadas, ficam inflamadas e o sangue não passa. Com isso, as terminações vasculares e nervosas vão apagando. Dentre todas as doenças que o diabetes faz, como cegueira, insuficiência renal levando à hemodiálise, perda de dedo, de perna, a impotência sexual talvez seja mais silenciosa e a maior fuga do homem, e que nem sabe que o diabetes é o grande causador dessa doença. Pois é, e às vezes nem sabe que o diabetes é o causador dessa doença. Eu acho que esse é o ponto central, porque a gente foca mais na retinopatia, né, que chama, né, amputação de perna, de braço, dessa coisa toda, já parece uma coisa mais comum de conhecimento geral. Mas quando você associa a isso, é mesmo o desconhecimento ou a dificuldade só de lidar com o assunto? Principalmente o desconhecimento. Aí a necessidade da gente fazer em São Luís, para o Maranhão e para o resto da comunidade toda, esse board de profissionais que mexem individualmente com o problema. O endocrinologista mexe com diabetes, mas dificilmente ele toca no problema. Como é que está a sua ereção? Geralmente ele pergunta, você está enxergando bem, a função renal está boa? Mas não pergunta. O urologista, por consequente, trata muito da ereção, entra com remédios, vários, até o topo máximo, que é o implante da prótese peniana. Mas às vezes ele não lembra ou não toca no assunto para saber se, como a principal causa é o diabetes, como ele está tratando esse diabetes. E o psiquiatra, consequentemente, ele recebe esse doente no consultório com fuga, com depressão, com ansiedade, porque não está tendo uma boa ereção, mas dificilmente ele toca no assunto com o psiquiatra que a ereção não está boa. Ele está ansioso no trabalho, não dorme, está agitado, quando o assunto básico dele é a disfunção erétil. E o sexólogo entra aí para tentar reunir esse mundo que é um ato sexual entre o homem e a mulher, o homem e o homem, o parceiro, a parceira. É todo um mundo de relação sexual que precisa combinar da parte orgânica e mental. Então, deixa eu ver, eu acho que eu consegui ver vários departamentos, pontos departamentalizados, não sei se eu posso dizer assim, cada um atuando no seu nicho. O urologista cuida de uma coisa, o endocrinologista cuida de outra, o psiquiatra tenta cuidar dos dois e não dá conta, porque é da mente, e vem o sexólogo tentando arrumar a casa toda. Mas se esses profissionais, eles não trabalharem em conjunto, por exemplo, pegar as duas pontas primeiro, endocrinologista e urologista, se um não souber que
um é a causa do outro, se esse paciente não passar essa informação, esse tratamento pode não dar resultado. Você fechou de maneira extremamente simples e inteligente o evento de sábado. Bom, gente, pronto, já posso dar para Já pode ir para lá e conduzir o evento. Essa é a ideia. Porque eu estou isolado no consultório tratando de próstata, de impotência sexual, de pedra no... tudo. O endocrinologista está lá tentando fazer a glicemia dele baixar com novas drogas, novos comportamentos. O psiquiatra está lá porque ele está deprimido, está fugindo, está ansioso. E o sexólogo praticamente não recebe para resolver essa interação 4 sexual. salinhas separadas. Todo mundo em suas casas, mas ninguém se encontra no elevador. Então você fechou o que a gente vai fazer sábado. E foi uma coisa que surgiu naturalmente, não foi nada programado, não foi nada... Não, nós vamos trazer 4 profissionais sobre uma coordenação, um urologista com um amigo nosso, mora em São Paulo, já trabalha com prótese peniana junto comigo há mais de 30 anos, já viajamos por esse mundo aí quase 3 ou 4 países, berteiro, pessoa de referência no Brasil, no mundo. Tem a doutora Sâmia, que é uma psiquiatra que tem uma formação holística maravilhosa, doutora Ediane, que é a sexóloga, que trabalhou junto comigo, iniciou a parte de transexualidade lá no Hospital Universitário, uma pessoa que tem uma visão muito grande de sexualidade, homossexualismo, transexualismo, enfim. E o doutor Wellington Júnior, que hoje é um expert no Brasil de endocrinologia, trabalha com essas novas drogas que têm alguns efeitos colaterais que nós podemos combater. E com isso a gente pretende fazer esse time de 40 a 45 médicos capacitados e integrados, como você mesmo fechou, para que o paciente, quando chegar no psiquiatra, ela tenha a preocupação de ver se não tem algo orgânico e ver como está a glicemia. Dentre todas as causas da impotência sexual, ela se preocupar também com o diabetes. O senhor diria que o diabetes é causa fundamental nesse processo? Começa tudo com ele? Hoje a causa de disfunção sexual erétil no homem, impotência sexual, incapacidade do pênis ficar rígido para conseguir uma penetração, o diabetes ele é 60% dessa causa. 60%. 30% são obstruções vasculares. Quer dizer, um homem que infartou, ele precisa ver como é que está a ereção. O homem que tem impotência sexual ou disfunção erétil, não tem diabetes, não tem nenhuma doença psicogênica, ele precisa ver como é que está a coronária. Porque se o pênis não está enchendo de sangue, porque a artéria não está dando conta de bombear esse sangue para dentro daquele cilindro, que são 2 para deixar o pênis rígido, a coronária pode estar sofrendo do mesmo mal sem ele saber. Então, não é... Gente, é muita coisinha interligada, né? Muita coisa interligada para você dar conta de uma coisa só. Assim, e o homem, quando ele como é que ele fica quando ele descobre, por exemplo, está com uma disfunção erétil, vamos lá. A impotência sexual, o nome fica mais fácil da gente entender, né? Vamos para a impotência sexual. Ele logo associa com uma doença tipo o diabetes, ou ele pensa, mas isso é coisa da minha cabeça, eu não estou conseguindo dar conta, aquela coisa mais o lado mais machista da questão. Como nós começamos a conversar, o homem não adoece. Né? Homem não adoece, né? Não, isso aqui é a mínima falha, que é normal, todo homem pode falhar ao longo da vida, por ansiedade, por estresse, por agitação, por excesso de trabalho, por sobrecarga de adrenalina, ele pode falhar, ou ele dificuldade para ter a ereção, ou para manter durante o ato sexual. Muitas das vezes ele tem uma ereção, inicia o ato sexual no meio, ele perde a ereção. Né? Isso cria um clima ruim. Com até certeza. Tem aquele... Eu acho que até uns memes, ou aquela coisa que ele senta na cama, baixa a cabeça, isso nunca aconteceu comigo. Isso nunca aconteceu comigo. Né? Todo mundo diz isso, já aconteceu 15 vezes. Principalmente quando ele inicia um relacionamento, que ele tinha muito, vamos dizer, apetite sexual por aquela parceira, ou já tem uma relação estabilizada, de 15, 20, 30 anos de relacionamento, que não tem mais novidades nesse ato sexual. A mulher também já está numa fase em que tem um declínio hormonal, já tem filhos, netos, e que cai o apetite sexual. Então ele se estabiliza naquele momento. 40, 50, 60 anos é a idade em que o diabetes é mais incidente, a hipertensão arterial, culmina com os quadros depressivos, pré-aposentadoria, já tem filhos, netos, e que a qualidade da relação sexual cai. Não é para cair.
é que eu sempre digo, principalmente relacionamentos. Um casamento acaba com a relação sexual. Como assim, Calixto? Está ficando doido? Não, vê bem. Você tem que estar junto 40 anos, namorando. Se você quiser, vai no cartório, faz um contrato chamado casamento. Mas aquele departamento da intimidade sexual tem que ser como no primeiro dia. Novidade de cabeça para baixo, perna para cima, viagem, seja o que for. Mas faça isso 30, 40, 50 anos. Se nem até a mulher, o apetite sexual dela também cai, se ele não se preocupar com ela e ela com ele. Mas esse 30, 40, 50 anos namorando vai... Olha... Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, tomar café, tomar água. Vamos voltar a falar sobre esse assunto. Então, um minutinho só e a gente volta já já. Estamos de volta conversando aqui com o Dr. Calixto sobre esse evento que acontece este final de semana e que fala basicamente sobre a relação entre o diabetes e a impotência sexual, principalmente masculina. A gente falou muito de homens na faixa dos 40, vamos botar 50 já, isso. 50, 60 anos por aí. Então a gente pode dizer que os garotos, vamos dizer, os garotos de 30 anos estão fora desse perigo? Então, teoricamente estão fora. Não, diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a síndrome metabólica, que é o gordinho, sedentário, né, que praticamente come o dia todo, não faz atividade física, né, e tem um tipo de alimentação mais fast food da vida, ele pode ter uma doença mais precoce, mas não é o comum. O comum no homem de 20, 30, 35 anos é a distorção comportamental. Ele querer ter uma super ereção. Daí o consumo hoje, sem a necessidade apenas mental para ter uma super ereção, dos remédios da vida, Cialis, Viagra, tudo mais. É comum hoje usar e a gente vem combatendo isso, porque quer ser um super-homem, vamos dizer assim. Né? Isso a gente está falando lá no pessoal de 30, 40. 30, 40. Isso. Porque essas doenças, principalmente o diabetes, ela começa o tipo 2, né? Porque o diabetes tipo 1 você nasce sem produzir insulina. O tipo 2 você desenvolve resistência periférica à insulina, é outra fisiopatologia. Ele vai desenvolvendo o diabetes ao longo da vida. Esse é mais incidente e mais prevalente depois de 40, 50 anos. Né? E ela começa, o diabetes, com uma glicemiazinha de 102, 105. Isso. Não, Calixto, eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. Inventar essa história. Existe pré-diabético? Quer dizer, existe aquele da glicemia borderline entre 90 e 105, vamos dizer assim. Você já sabe que a glicemia está 99, 98. O ideal é 90? O ideal é abaixo de 90. Abaixo de 90. Isso, esse é o ideal, né? Aí se rotulou isso como pré-diabético. Eu tenho combatido esse termo, apesar de não ser endocrinologista, porque eu acho que quando você já tem uma glicemia tocada, você é diabético. Você pode tratar esse diabetes com atividade física e dieta balanceada. Não precisa tomar remédio. É um diabetes iniciante, vamos dizer assim. Seria mais ou menos esse. Aí começa o problema. Daí dele passar de uma glicemia de 105 para 200, é muito mais fácil se ele não tiver os devidos cuidados. Né? Cuidado de quê? Atividade física e dieta pobre em carboidrato. Doce. Doce é doce só no nome. Mas doce no nome, é né? açúcar, açúcar enferruja, como a gente fala. Eu gostei disso, açúcar enferruja. E aí tem aquela questão do açúcar mascavo, açúcar, eu não sei o que tem, que mascara o problema, quem come açúcar mascavo acha que não está comendo açúcar, não é isso? Isso, é açúcar que eu chamo de açúcar sujo, açúcar grosseiro. Aquele marronzinho, né? Arroz integral também é arroz. Arroz, só que ele é cheio arroz, de casquinha, regula melhor o fluxo intestinal. Mas é arroz. De casquinha e açúcar marrom, gostei. E nós, maranhenses, nós temos uma mania de comer o que é arroz, mais o macarrão, mais o pão e mais a farinha d'água. Então são 4 carboidratos. Você vê, esse prato é básico, né? Arroz, feijão, macarrão, farinha. Isso. E aí ainda passa o pão no final. Ainda passa o pão no pra final. Limpar o prato. E aí um pedacinho de carne. Pedacinho de carne, uma coxinha de galinha e depois uma fatia de goiabada. Jussara com açúcar. Jussara com açúcar. Então o senhor também abre, mas eu pegando pesado com nossos hábitos alimentares. Com medo do ferrugem. Mas não seria porque o acesso é mais fácil também? A gente já está entrando em outra seara, né? Que seria o acesso mais fácil, esse tipo de alimento, o alimento mais barato, essa coisa toda. Mas vamos voltar para cá. Os efeitos, o que pode causar no homem essa descoberta lá nos
40, 50 anos, que ele está com esse problema de impotência sexual. Quais são as consequências de uma descoberta dessa? Primeiro, as consequências mental. Isso, nesse depressão sentido e mesmo. ansiedade. Ele não dorme, ele acorda pensando nisso, ele vai trabalhar pensando nisso. Ontem à noite, semana passada, 15 dias atrás, eu passei a não conseguir ter uma ereção tão rígida ao ponto de penetrar. Perde a ereção durante o ato. Vergonha da parceira ou do parceiro, né? E começa a ter fuga da relação sexual. Daí ele procurar o médico, é outro departamento. Então, quando ele procura um médico, geralmente é o urologista que trata da saúde do homem, aí a gente tem que começar a investigação metabólica, achar a causa disso aí. A causa é o diabetes, é uma obstrução da artéria, ou é só comportamental, é só mental? Aí que a gente precisa fechar esse borde. Mas o primeiro momento que gera no homem é a ansiedade. Chega no consultório apavorado. Olha, eu não estou conseguindo ter ereção, ou eu tentei 2 vezes. É fácil para ele conversar com vocês? Muito difícil. Muito difícil, né? Toda a roda tem que dar de homens... várias voltas até chegar nesse ponto. Quer ver uma roda de homens, 10 homens conversando, se um perguntar, quem é que já tomou Viagra? Não. Ninguém. Abre o bolso, está cheio de Viagra aqui. Né? Geralmente ele consegue ter 3 relações sexuais. Não, eu tenho 3 na hora da relação sexual, tem 3 vezes. Tentativa. Muitas das vezes é furado isso, né? Ele precisa ter uma boa e única qualidade de ereção, com uma ereção boa e um bom ato sexual, com um tempo satisfatório para ele e para a parceira ou para o parceiro, de modo que fique ali um ato sexual bem satisfatório. Para os dois, no caso. A partir de eventos como esse, doutor Calixto, seria possível, a partir de então, a gente ter esse tratamento mais, vamos dizer, completo, juntando esses profissionais para tratar de um assunto assim? Porque hoje, pelo que o senhor está falando, até hoje ele fica cada um no seu nicho, né? Seria possível, a partir de agora, esse tratamento mais completo? Aí eu não posso, aí é difícil até eu falar aqui, que você está matando todas as charadas da história. É isso, você está matando a charada do evento. Essa é a história. Quando ele vai no psiquiatra falar que ele está sem dormir, que ele está ansioso, que ele não consegue render no trabalho, o psiquiatra ou a psiquiatra vai dizer, como é que está a sua ereção? Aí ele vai abrir para o psiquiatra, olha, não está legal. Ela já achou um caminho da ansiedade. Olha, você vai procurar, ela já pode solicitar uma glicemia para ele, uma hemoglobina glicada, e ela já fazer o diagnóstico de diabetes, endocrinologista e urologista. Quando ele vai no endocrinologista, olha, vim ver meu diabetes mellitus aqui, como é que tá? Eu não consigo baixar essa glicemia, tomo isso, aquilo, não baixa. Como é que está a tua ereção? Olha, não está ruim. Ele já também faz o diagnóstico no consultório endocrinológico. E quando ele vai comigo, com a queixa, às vezes, de uma irritação na cabeça do pênis, uma balanite, a gente pergunta sobre a ereção, a gente ali, na infecção por fungo, na glande do pênis, a gente já faz o diagnóstico, às vezes, de um diabetes, que a gente pede uma glicemia, e já pergunta sobre a ereção. Então ele vai ter, de saída, nossa ideia, depois desse evento, que você mesmo já matou o evento, já matou a charada do evento, ele vai ter 3 especialistas para focar nesse assunto, para deixá-lo à vontade. Só, né? Isso. Aí eu acho que fica mais... Mas para isso, aí volta a importância de eventos como esse, de cada um estar ligado não só no que ele faz, mas na interação que ele pode ter com outro profissional para tratar de um assunto onde o tratamento vai ficar mais fácil a partir daí. Pronto, é isso. Eu acho que o médico não tem que ser super especialista. Se eu sou urologista, trato de câncer de próstata, de impotência, disso, daquilo outro, eu tenho que saber, pelo menos, me comportar frente, vamos dizer assim, a uma doença, né, um diabetes, por exemplo. Eu tenho que saber conduzir esse diabetes, pelo menos encaminhar. Então tem que ter uma visão mais holística. Eu tenho que me preocupar com a pressão, com o diabetes, com o dedinho que está torto por uma artrite reumatoide. E o endocrinologista, por consequente, saber da hipertensão e da ereção do paciente. Seria já um encaminhamento já natural, por exemplo, chega para o senhor com o primeiro problema, já pode passar para o outro. Esse trabalho seria ligado no outro? Precisa ter uma rede? Assistência pública, por exemplo, ele vai ter acesso a esse tipo de tratamento? Vai. Se a gente conseguir ter a ideia, no público ou no privado, de que o médico, ele não é só focal, eu não sou só oftalmologista, eu tenho que me preocupar com o diabetes, porque o diabetes vai acabar com a retina do meu paciente. O oftalmologista
também vai saber e pesquisar dentre as causas da retinopatia, o diabetes. Isso. Não é só fazer o exame de fundo de olho, tá enxergando bem, letra A, letra B. Não. Ele tem que sair de lá com uma solicitação de uma glicemia, porque eu não estou enxergando direito e minha retina não está legal. Se o nefrologista chegou no consultório e vê que, olha, você vai ter que fazer, o teu rim já não está 100%. Se você não tratar, você vai acabar tendo uma insuficiência renal, fazer hemodiálise, solicitar uma glicemia e conduzir. E dentre todos os problemas que o diabetes dá, eu, urologista, tenho que me preocupar com o rim dele, com a retina desse paciente, com a perfusão periférica do dedinho do pé e com a potência sexual, né? Então, é uma visão do médico que nós hoje vivemos uma super especialidade. Não, eu sou ortopedista, só mexo com a mão direita. Com os ossinhos deste lado, pronto. Daqui a pouco só com esse dedinho. Com esse dedinho. Não dá para ser assim, Não tem dá, que mexer com a mão, com o braço e com o resto do corpo. Então, essa visão... Esse dedinho faz parte de um corpo. De uma unidade integrada, né? Entendi. Como a gente não tem ainda esse... E a gente deu uma distorcida aqui da medicina nos últimos 40 anos para subespecialidades e para o super especialista, a nossa ideia é dar 4 passos atrás, que a gente não consiga colocar na cabeça de todo mundo e nem dar essa, porque a informação das especialidades são muito grandes. Forma esse grupo de médicos para discutir e de lá sair, como você mesmo falou bem no começo, um consenso desse board de 40, 50 médicos pensando de uma maneira uniforme. A partir daí pode-se pensar na formação, na estruturação de políticas públicas mais eficientes que tratem esse problema lá no começo, que evitem resultados assim como esses que a gente está tendo. Mas com absoluta certeza. Nós já temos no PSF, na estratégia de saúde da família, a preocupação com algumas doenças. E as duas principais realmente é a hipertensão e o diabetes. O agente de saúde da família já tem no seu script de visita a glicemia no dedinho e tudo mais. Mas ele chega ali a tratar o diabetes. O agente de saúde da família, por consequente, ele não pergunta sobre a potência sexual, que é uma coisa muito restrita do homem. Mas ele pode chamar para trás da casa e perguntar muito sigilosamente: como é que está a tua ereção? Você é diabético? Está tomando remédio? Tá. Aí ele vai dizer: está tudo ótimo. Não, está tudo bem. Olha, está tudo bem? Ótimo. Mas se não tiver, eu vou te referenciar para o enfermeiro ou para o médico da estratégia. E esse médico da estratégia vai te referenciar para um urologista. Tá bom, mas qualquer coisa eu te falo. Na segunda visita, olha, não está legal não. Isso. Abrir para falar lá na ponta da sexualidade. Isso é capacitação da estratégia. Isso é a ideia que pode surgir daqui para frente. Sobre esse tipo de capacitação. Que é muito, muito interessante. Mas vamos dar uma notícia, deixa eu ver se eu consigo dar uma notícia boa. Apesar de todos esses problemas, isso não quer dizer que todo homem que tem diabetes, ele vai ter uma impotência sexual futura. Não. Perfeitamente. Se ele trata cedo, se ele não deixa a glicemia ficar muito tempo, 120, 130, 140, se ele inicia o tratamento dele precoce, sem remédio, atividade física, perda de peso, perda de massa gorda, regular a comida, o que ele está comendo, essa glicemia vai baixar. E se precisar ao longo da vida, entrar com hipoglicemiante. Hoje tem um mundo de hipoglicemiantes, remédios para tratar a glicemia alta, que é efeito colateral praticamente zero. Ele não pode deixar a glicemia subir. Quando a gente fala subir, nós já temos medo de 105 de glicemia. A minha tá boa, cara, chega a 110, 120, não tá. Tranquilo, eu baixo quando eu quiser, né? Não é assim, não. Existe um exame chamado hemoglobina glicosilada que fala como se comportou a glicemia nos últimos 3 meses. Então, se ela estiver acima de 6, você já é um diabético, né? Mesmo que a glicemia esteja 90, mas nos últimos 3 meses ela chegou a 130. Então, você tem outros exames, não só a glicemia do dedinho ou a glicemia de jejum, que faz o diagnóstico, né? Então, ele pode não ter nenhuma sequela, nem visão, nem potência, nem rim, nada, a vida inteira literalmente normal, desde que ele se preocupe. Só que a gente se preocupa mais com a pressão alta. Todo mundo sabe que dá derrame e infarto, todo mundo sabe. Só que o infarto e o derrame do hipertenso não é amanhã de manhã, é daqui a 5, 6, 7 anos, pela doença da artéria. E o diabetes é igual. Só que ele é mais silencioso, o diabetes, do que a hipertensão. O diabetes é muito silencioso e eu acho que a gente tem a ideia de que a gente pode controlar a hora que a gente quiser. Tipo não cigarro, eu largo quando eu quiser. Não é assim. Eu largo quando eu quiser e não é assim. Não é assim. A gente está falando sobre isso, nós estamos aqui, começando setembro. A gente antecipou o Novembro Azul?
Ainda seria. Nós temos 4 braços no Novembro Azul. Para a gente do Maranhão, câncer de próstata, câncer de pênis, impotência e vasectomia, vamos supor. São os 4 braços que a gente interfere mais. O Novembro Azul, ele ficou, ao longo da história, muito voltado para a próstata. Isso, verdade. Próstata. Então a gente deseja que ao longo do ano o homem trate da saúde do homem. A mulher tem uma política maravilhosa, né? Prevenção, Papa Nicolau, mamografia. A gente trata o ano muito inteiro. Mais responsável. O homem tem medo, tem vergonha, tem opção de coisa, né? Não chora. Ficaram inventando tanta coisa sobre o homem que tá aí os resultados, né? Dessa política de machismo, mesmo que indireta, mesmo que ligada com outras, disfarçada com outras coisas, acaba dando resultados como esse. Eu fico assustada, por exemplo, quando eu sei que o Maranhão tem o maior índice de... Câncer o café deve estar frio que só. Eu vou já esquentar. Câncer de pênis. De pênis. Quando a gente sabe que isso podia ser evitado com limpeza, com higiene Isso bem mesmo. feita. Então, como é que isso entra na cabeça da gente? Não pode entrar, não pode ser natural uma coisa dessa. Mas esse é um assunto para outro programa que nós vamos falar mais tarde, com toda certeza. Olha, mas parabéns por essa iniciativa. Eu acho que são assuntos assim bem delicados, que nem todo mundo gosta de falar, que nem todo mundo de todo mundo gosta de assumir, né? Que tem, mas que tem que ser tratado, que tem que ser cuidado para quem quer ter uma vida saudável, inclusive os homens. Doutor Ribamar Calixto, muito obrigado por essa entrevista, por esses conhecimentos. A gente riu, a gente brincou, mas o assunto é sério e parabéns por essa iniciativa mesmo. Obrigado. E lembrando que a impotência tem tratamento nos seus vários níveis, desde comprimidos a terapias mentais, e até implante de bastão de silicone, que são as próteses penianas. Que já é o ponto mais extremo, vamos dizer. Já é o mais extremo quando ele não tem mais ereção, não responde a nenhum tratamento. Desde as semirrígidas, que deixam o pênis rígido 70% a 80% direto, as infláveis, que dão ereção e perda da ereção através de uma manipulação com esse equipamento. Nada externo, a prótese não é tirar o pênis e botar outro, não é isso. Mulher reage bem a essas inovações? Muito. Mulher usa prótese de mama, talvez seja a cirurgia mais feita pelo cirurgião plástico. E o homem é igual a prótese de mama, bota um silicone dentro do tubo peniano, um tubo de silicone bem delicado, e que restaura a rigidez, né? O SUS faz essas cirurgias. Melhor ainda. Faz. Melhor ainda. E tem os tratamentos multiníveis, né? Aí entra basicamente o urologista na fase mais sequelar do diabetes, que não é o que a gente quer que aconteça. Sim. Mas tem jeito para ele voltar à vida normal. As orientações precoces para que a gente não, nesse caso, os homens se tratem mais cedo, se cuidem mais cedo, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de médico, de medo de médico. Mulher encara isso tão numa boa, faria o ato mais, vamos dizer, mais saudável que existe para a mulher, e a gente vai lá de boa, sem problema nenhum. Mas, ok, por hoje é só. Muito obrigada. A gente começando a ter muito assunto para falar. Mas muito obrigada, doutor Calixto, por esses esclarecimentos, por compartilhar tudo isso com a gente. E obrigada a você também que está do outro lado nos assistindo, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã, com informação, com café quentinho, tudo para começar muito bem o seu dia. Tchau e até a próxima.